Antes de estar iniciando o vídeo aqui, eu só queria estar pedindo perdão pela má resolução do vídeo. Eu não sei o que que dá no meu OBS, por algum motivo ele só deixa a resolução do vídeo toda cagada e lascada. Mas enfim, aproveitem o vídeo e é isso. Esses dias eu estava rolando pela minha aba de vídeos salvos no Instagram. E lá dentro eu estava procurando um vídeo em específico. Só que no fim eu acabei não encontrando esse vídeo e encontrei um outro que era bem interessante no lugar. Que era basicamente um vídeo que falava sobre um site que se chamava worlds.com. E esse site, pelo que tudo aparentava pelo vídeo, era um site que era meio backrooms, anos 90, liminal spaces e coisas do tipo. E obviamente eu fiquei intrigado com esse tipo de coisa e fui dar uma olhadinha ali no site worlds.com. Basicamente eu descobri lá que o Worlds aparentemente era uma empresa que foi comprada por tal e tal cara, eu não entendi direito o que aquele texto estava querendo dizer, mas enfim, eu fui olhar uma parte específica ali que dizia Bowie's World. E eu entrando lá, eu descobri que aquelas coisas que eu havia visto no Instagram, no fim, era um jogo que se chamava Bowie's World. Bowie's vem de David Bowie, que eu não sei direito o que é, aparentemente é algum cara famoso, ou sei lá. Eu só sei que era um metaverso baseado nesse cara. Uma ideia de um lugar onde você poderia comprar merchandise e coisas do tipo, explorar um mundo inteiro baseado nesse tal de David Bowie. Mas que, como você vai poder ver no vídeo, não se discorre muito bem só sobre o David Bowie, mas também sobre outras coisas. Vocês vão entender sobre isso no meio do caminho. Então eu baixei o arquivo que estava mencionando ali no site dizendo que era o jogo chamado Bowie World. Eu já tinha então me enganado achando que se jogava pelo site, mas no fim eu tinha que baixar ali um arquivo. Que eu tenho que ser sincero, eu tava me cagando com medo de ser um vírus, mas então eu decidi baixar. E à primeira vista eu já vi que era pra ser um jogo multiplayer, só que eu, por algum motivo eu não consegui jogar multiplayer. Eu não sei se esse jogo é tão velho, mas tão velho que nem existe mais multiplayer, não existem mais servidores nem nada do tipo. Mas honestamente eu queria que tivesse um multiplayer pra poder jogar com as outras pessoas, porque como vocês vão ver no vídeo é bem bizarro jogar sem ninguém por perto. Quando eu abri o jogo, ele logo em seguida já me mostrou uma imagem de que seria, parecia ser algum sistema, um sistema solar alternativo, e me pedia para me conectar para um mundo. Então eu fui lá e entrei. E esse mundo era meio estranho, era tipo tudo muito pixelado e tudo mais, mas tá bom. Era um jogo dos anos 90, o metaverso dos anos 90, poderia esperar o quê? E também que ele não tinha som e os controles dele eram bem estranhos. Eu só conseguia andar pela setinha e olhar também para os lados pela setinha, mas tudo bem. Eu vi que era meio estranho eu olhar meu personagem dessa terceira pessoa bizarra. Sei lá, meu personagem era um bicho todo preto com os bracinhos pequenininhos, então logo associei que era um pinguim. E foi explorando aquele lugar que eu tava, que parecia ser um salão de festas, uma boate ou algo do tipo. Só que não demorou muito tempo e eu já fiquei fuçando as coisas lá e decidi me mudar de lugar. E eu fui parar em uma casa um pouco esquisita. E que se tu for notar no vídeo, literalmente a luz da casa piscava, tipo, a luz apagava e acendia, algo que eu achei muito bizarro na hora quando eu tava fuçando nos controles do jogo. E mesmo sabendo que eu tava jogando offline, isso passou uma vibe de que, tipo, eu não tô sozinho jogando isso. Antes, tipo, quando eu tinha entrado ali, eu tava procurando a opção multiplayer a todo custo, mas no fim não conseguia jogar, então eu tive que me conformar jogando offline, sabe? E esse sentimento de vazio, de esquisito que tinha nesse jogo era meio bizarro, era muito estranho. Era um sentimento de desconforto, aquela luz piscando, algo que não era pra estar acontecendo, um cenário muito esquisito e desconfortável. Então eu decidi entrar naquela casa lá, e lá dentro eu tava um pouquinho confuso sobre o que eram os lugares, porque tava dando uns bagulhos sobre Avatar e coisas do tipo. E também, finalmente, o jogo deu algum indício de som. O jogo tinha uma trilha sonora de fundo dependendo do lugar que tu tava. E eu fiquei dando uma explorada ali pela casa e descobri, sim, eu sou um pinguim. Eu tinha uns espelhos aí no jogo e toda vez que um espelho aparecer durante esse vídeo eu vou fazer uma menção à skin linda que eu tenho, que é o pinguim. Eu decidi não trocar de skin, afinal eu não vou trocar meu pinguim não, por nada nesse mundo. Então eu continuei a minha exploração pela casa. Passando por uma porta ali, eu cheguei em uma espécie de lounge, um lugar onde conectava diversas salas juntos uma com as outras. E eu até cheguei a encontrar uma TV piscando que me intrigou, porque provavelmente aquelas imagens que estavam piscando eram do David Bowie. Afinal, esse era um metaverso criado por David Bowie em homenagem a ele. Outra coisa que me chamou a atenção também foi o fato de ter um corredor que só levava para uma game room, que estava fechada. E eu fiquei pensando, se tem placa, tem história. Por algum motivo, devia ter isso em algum momento do jogo, mas fecharam. Não sei porquê. Então eu fui lá e desci por umas escadas que me levavam para uma espécie de porão, ou garagem, depósito, ou algo do tipo. E obviamente tinha que começar a bizarrice do jogo.
Essa garagem bizarra me levava para um lugar mais estranho ainda, que era um lugar onde as paredes eram com uma pedra vermelha, uma carne queimada vermelha e coisas do tipo. Era uma rede de túneis que, se tu fosse seguindo por elas, elas iam te levar para um só lugar, que obviamente era o banheiro de uma boate. Não tinha outro lugar para ser. E se tu for notar, haviam outras passagens ali pelo túnel, mas elas só iam lá e te levavam para mais boxes desse banheiro em específico da boate. Então eu decidi dar uma exploradinha pela boate. Eu não queria explorar ela totalmente, porque eu queria voltar para aquele túnel estranho, esquisito ali. Então eu só fui lá dar uma pinceladinha básica por ela. E, era uma boate. Tinha a pista de dança, um palco, luz no teto, mais luz, nada demais. Então, voltando pro banheiro, passei por um espelho, que novamente mostrou a beleza da minha skin, a beleza do pinguim, e voltei para aquele buraco de rato que eu tinha ido antes. Explorando um pouquinho aquele lugar esquisito, eu encontrei uma sala brilhando em azul neon, simplesmente do nada por ali. Eu não entendi o propósito da sala, só fiquei girando por lá, e quando eu tava dentro daquela sala, me revelou que tinha do outro lado dela outra sala, só que vermelha, brilhando em neon vermelho. As duas salas não tinham uma trilha sonora em específico, elas só eram esquisitas. Eu não sei qual o propósito de uma nem o propósito de outra. Só sei que quando tu entra em uma, abre a outra, e quando tu volta, fecha a outra. Esses túneis também eram bem esquisitos, que toda hora as entradas dele ficavam abrindo e fechando, eu não entendia. Tu ia, passava pela porta, ela se fechava, daí depois tu ia pra lá, ela se abria, daí outro caminho que tu entrou se fechava, era tudo muito esquisito ali dentro. E provavelmente era tudo proposital, não era que nem nada. Então eu decidi sair daquele buraco de rato desgraçado, que lá tava toda hora só se formando um labirinto, fechava, abria a porta, não aguentava mais, então eu fui explorar aquela boate que eu tinha ido antes. Aquela boate não tinha nada demais, era o que eu disse, só tinha luz piscando pra lá e pra cá, então eu decidi entrar por uma porta ali em específico que me levava pra um camarote daquela boate. E daquele camarote eu acabei indo pra um outro lugar que eu ainda não sei dizer o que que é, aquilo era meio que uma espécie de hub ou algo do tipo que também levava pra mais outras salas. E daquele hub eu acabei parando em uma escola. Essa escola, além de mudar pra trilha sonora um pouco mais bizarra, tipo Corra ou algo do tipo, era interessante que quando eu tentava entrar nas portas dali, ela tava um barulho tipo de batida, assim, como se alguém estivesse batendo na porta. Era um lugar meio esquisito, meio escuro e tudo mais. Então eu decidi entrar ali por uma porta da escola que me levava para uma espécie de escada que me dava uma vista para uma cidade, bem estranha, esquisita. E descendo mais um pouco as escadas me levava para um lugar que aparentemente era como se fosse uma loja de avatares, um lugar onde tu poderia mudar teu avatar, colocar cosméticos e coisas do tipo assim. Nada demais, eu não ia mudar minha skin, porque novamente mencionando essa linda skin, não iria trocar minha skin do pinguim por nada. Finalmente apareceu alguma coisa que sequer mencionava o David Bowie por aí, o que é meio esquisito, porque esse aqui era literalmente um lugar feito por David Bowie e não tinha quase nada dele, não tinha visto nada dele até agora, então finalmente apareceu alguma foto ou algo do tipo dele. Esse lugar era só estranho, esquisito, tinha um palco que não dava pra subir e uma porta que se tu entrasse te levava pra um lugar no mínimo esquisito. Esse lugar era só uma arena esquisita no espaço, eu não sei por que tu vai do negócio do David Bowie pra do nada uma arena no espaço, né? Mas enfim, nem fiquei lá, só vazei de lá mesmo. Andando mais um pouquinho eu cheguei em um lugar que vocês vão ver muitas vezes por esse vídeo, que era a galeria de avatares. Esse lugar era só chato, insuportável, porque todo lugar que tu vai te levar pra esse lugar, é incrível. Esse lugar tá em todo o mapa, parece que é uma obrigação, e todo mapa que tu vai, às vezes só entra por uma porta e pá, vai pra lá e não consegue mais voltar. Que lugar insuportável, tá doido. E beleza, saindo de lá, nós vai pra um lugar que agora sim as coisas voltam a se tornar bizarras. O lugar simplesmente era uma cidade com prédios com sangue em cima, tortos e esquisitos, e que literalmente tinha um parque ali com umas mãos esquisitonas saindo da terra. A trilha sonora muda, vira uma coisa mais underground, mais esquisita, mais estranha, algo que combina com essa vibe, sabe? Descendo o elevador, eu fui indo direto naquele parque ali das mãos esquisitonas e, sabe? Indo pra lá era um lugar muito, sabe, bad vibes, um lugar que te dava, trazia insegurança, desconforto, que aquelas mãos, elas não estavam só enterradas ali no chão, elas ficavam virando pra ti quando tu ia andando ali em volta delas, sabe? Era quase como se fosse um player aquilo ali. Eu comecei a ficar tão desconfortável ali que eu até vazei de lá na hora e parei de explorar aquilo lá. Entrando por uma porta, eu fui parar meio que no chão dessa cidade aí esquisita dos prédios tortos com sangue. Apareceu um posterzinho ali que, ao que tudo aparentava, era o David Bowie. E eu comecei a explorar essa cidadezinha ali, nas ruas dela.
E essa cidade não era nem um pouco normal, porque, tipo, tu ia andando pelas ruas e tu voltava pro mesmo lugar. Não era que tu andava em círculos, tu era meio que teleportado pro mesmo lugar. Eu virava uma rua, andava por outra e pá. Eu voltava para aquele post do David Bowie. Andando mais um pouquinho, encontrei um lugar que finalmente quebrava esse ciclo e que basicamente era um lugar que tinha uma porta simples. E andando por essa porta me levava para uma câmara que tinha mais uma porta. Obviamente a trilha sonora muda e vira algo um pouco mais esquisito. Cheguei num lugar que tinha um castelo ali e duas portas, e uma dessas portas, curiosamente, era uma galeria de arte que eu decidi entrar. Sendo uma galeria de arte, obviamente tinha coisas, artes. E teve uma em específico que me chamou muita atenção. Eu decidi dar uma andadinha e, enfim, entrar naquela espécie de castelo que estava bem no centro da sala. E entrando lá, eu acabei encontrando um bagulho meio estranho que eu havia visto naquele vídeo do Instagram lá do início, que era basicamente um castelo medieval com vidraças de vidro colorido e um bicho estranho, bem no meio da sala. Ele tinha tipo uma aura em volta dele, como se a luz entrasse do teto e iluminasse esse bicho. Eu até tentei interagir com ele, mas no fim ele não fazia nada demais. E tinham duas portas ali do lado dele. As duas portas levavam para uma espécie de rave, onde ficava piscando umas imagens na tela, tinha um palco e tal. E eu novamente associei aquelas imagens, provavelmente ao David Bowie, e eu também não descobri como é que fazia pra subir naquele palco. Quer dizer, nem sei se tem como, né? Mas tudo bem. Daí eu voltei lá para aquela estátua esquisita girando, ela parecia até que tinha mudado um pouquinho de lugar, mas eu vi que não tinha muito para onde ir, meio que aquilo ali era o fim daquele mapa, daquele mundo que eu tinha escolhido. Então eu só fui lá e troquei de mundo. Fui para um mundo onde tinha mais coisa, tinha mais lugares para ir, e obviamente do lado desse spawn desse mundo tinha que ter, né? Tinha que ter aquele espelho para realçar a beleza da skin do pinguim. O mundo que eu fui parecia que eu tava numa espécie de nave assim no espaço. Era tudo muito esquisito, meio estranho. E tu vai notar que vai ter meio que uma espécie de padrão das salas que eu ia. Tipo, toda sala tinha um padrão específico. Você ia pra uma câmera ali, tinha uma porta, tinha um TP que levava pra um outro lugar, que tinha outros TPs que daí no fim acabavam. Você só tinha que ficar explorando esses lugares aí que tinham esses TPs. Eu entrei para uma câmara, na qual era a câmara da alegria e da tristeza. E no fim tinha duas portas que levavam exatamente para um mundo de alegria e outro de tristeza. Do lado de cada porta tinha um poeminha ali, um textinho ali, que a princípio eu associei que fosse alguma letra de música ou algo do tipo, mas eu não encontrei nenhum significado sobre cada um. Eu entrei primeiro na Câmara da Tristeza, que basicamente levava para um lugarzinho que tinha uma porta, que levava para algumas salas específicas ali. Aquilo tinha meio que um tema de choro, e a trilha sonora dava para algo triste, algo pacato, monótono e esquisito. E no fim eu fui entrando em cada uma das portas. No fim, tinha a porta do medo, a da repugnância, a da varíola, a das lágrimas e a da amargura. Depois disso eu fui pro mundo de alegria para ver o que tinha lá. E era basicamente a mesma coisa, o mesmo pique. 5 portas, cada uma com um significado e com uma salinha específica. A questão é que nesse mundo aí não era só uma trilha sonora para todas as salas. Cada sala que tu entrava tinha uma trilha sonora diferente. A primeira era a luz do sol, a segunda era a sala dos calafrios, que obviamente é que tem um espelho para realçar a beleza do pinguim. A terceira era a rave, a quarta era a Gug e a quinta era emoções. Depois disso eu voltei pra nave e fui procurando ali as outras salas para ver as outras coisas que tinha para fazer. Eu até tentei usar um elevador ali. Eu não sei, ou esse elevador não funcionava ou foi muito burro, porque eu usei todos os recursos que eu tinha ali para tentar usar aquele elevador e mesmo assim não consegui. Depois eu fui dar uma olhadinha ali pelas outras salas e tudo mais e eu encontrei uma ali que chamou minha atenção, que seria basicamente uma câmara que se chama Fan House, Casa de Alegria. E eu fui tentar entrar lá, só que obviamente eu tinha que comprar o VIP do jogo, e como eu não sou louco nem nada, eu não ia comprar o VIP, então desisti de entrar nessa sala. Depois eu fui para uma câmara, que seria basicamente uma câmara do jardim, que daria TP para um lugar que seria uma espécie de jardim, mas que no fim não era exatamente um jardim. Era mais meio que uma floresta ali e tal, que tu andava para um lado, andava para o outro, e tu conseguia chegar em uma cabaninha pequena, que entrando naquela cabaninha não tinha absolutamente nada, era um lugar bem chato mesmo. Depois disso, eu voltei para aquele menu lá de escolher o planeta pra tu ir, porque eu tava com muita preguiça de explorar aquela nave, honestamente. E daí eu fui dando TP pra alguns mundos ali. E cara, eu tinha uns nesse jogo ali que era bem chato mesmo. Tipo, tu só ia pra um lugar ali pequenininho, pai, não tinha uma porta, não tinha um lugar pra ir, era tipo só um lugar onde
A tua primeira vista que tu tinha do mundo era o mundo inteiro, tá ligado? E, tipo, a maior parte desses mundos eles só levavam de novo pra aquela galeria de Avatar lá do início do vídeo que eu tinha dito que era um lugar que tu ia ver muito pelo decorrer desse vídeo. Tipo, todo lugar, todo mundo pequeno que eu ia levava pra essa bomba dessa galeria de Avatar. E era um bagulho muito, muito chato mesmo. Então eu finalmente fui pra um mundo que era mais legalzinho assim, tá ligado? Que era um mundo em que interconectava 3 lugares em específico, que eram o Jardim da Tranquilidade, que honestamente entre os 3 era o mais legal mesmo que tinha, porque além dele ser realmente um lugar que trazia uma certa paz, tinha uma trilha sonora assim mais calminha, mais água, sabe? Também tinha um labirintozinho ali nele, que se tu for notar vai ter alguns passarinhos voando ali entre ele, eu achei muito legal na hora que eu vi, vai ter até esse aí que vai sair voando agora, ó. Tinha o parlamento cibernético também. A questão é que esse parlamento cibernético não era que nem o Jardim da Tranquilidade, ele era bem chato, monótono. Literalmente era só um bagulho meio Fruit Get Hero, Mario 64 e coisas do tipo assim. E tinha o último mundo, que era o The Big, ou seja, o grande, que era só um triângulo enorme, uma pirâmide enorme ali no meio do mapa e aquelas caixas de Internet Explorer ali do lado. Isso era pra simular algum topo de prédio ou algo do tipo, pelo menos até o que eu tenho interpretado, mas não tinha absolutamente nada lá. Dos 3 era o mais chato que tinha. E pro outro lado ia ter aquela galeria de skin que eu ia ser teleportado pra aquele mesmo lugar de skin lá, chato, suportável. Eu não aguentava mais ter que ficar indo pros mundos e voltando pra lá. A partir disso não teve mais nada demais, só um pouco mais do mesmo. Eu voltei lá pra aquele mapa do início, dei uma exploradinha na parte de trás da casa, mas não tinha absolutamente nada, só me levava pra lugares que eu já tinha ido. Então eu fui trocando ali de mapa, fui pra um novo ali, só que, cara, não tinha nada demais nesses mapas. Esse mapa era muito pequeno. Tipo, tu ia lá, dava uma exploradinha por eles e tal. Tinha uns negocinho legalzinho ali. E, tipo, no fim só levava pra aquela bomba daquela galeria de Avatar de novo e de novo. E, tipo, sabe, se tivesse outras pessoas ali jogando, esse jogo em si seria algo bem legal. Um metaversinho legal pra conversar com as pessoas e tudo mais. Seria até coerente você comprar um VIP. Mas no fim, não tinha muita coisa de interessante ali, não, honestamente. Cara, nessa hora aí até do nada meu Internet Explorer abriu do nada ali na minha fuça, tipo, eu nem sabia que no meu PC tinha um Internet Explorer, eu achei meio bizarro, meio esquisito, eu achei que isso nem sequer tinha mais no meu PC. Então eu fui só, novamente, andar mais um pouquinho ali por alguns mundos e pá, e um pouquinho pro outro, mas, cara, não tem mais a mesma magia, não tem a mesma coisa, sabe? Esse jogo é como se fosse a sombra do que um dia algo que já foi algo, sabe? Hoje em dia é só um lugar que só resta as memórias e tudo é um PNG de pinguim andando por aí, sabe? Sei lá, eu acho meio pacato, meio chato esse jogo hoje em dia. É legalzinho à primeira vista, durante os primeiros 30 minutos que tu vai explorando os lugares e vai achando algumas coisas bizarras, mas ao mesmo tempo algumas coisas legais ali. Mas não tem graça. Seria um metaverso muito legal, provavelmente já foi um metaverso muito bom, muito usado nos anos 90, pelo menos eu espero que isso tenha sido usado nos anos 90, nos anos 2000, porque para aquela época isso é algo revolucionário. Se eu não me engano, pelo que eu vi no site, também foi meio que o primeiro metaverso a ser criado, tá ligado? Um lugar para as pessoas socializar. Poderia ver o próprio David Bowie, tipo, em boneco ali, que naquela época tu vê o David Bowie, tipo, presencialmente era algo, tipo, surpreendente, ele era um famoso. E ver ele em um jogo para as pessoas naquela época era, tipo, algo absurdo, como se estivesse vendo ele na vida real, sabe? Então, minhas conclusões para esse jogo é um jogo que era bom antigamente, mas hoje em dia é só bom durante os primeiros 20 minutos. Tu não vai mais achar muita graça nele a partir disso, porque tu só vai ficar olhando mais do mesmo, explorando um lugar pacato, vazio, monótono, e que só vai ficar pensando, poxa, esse jogo aí já foi bom, né? Mas hoje em dia não é mais. Então esse é o fim do vídeo de hoje. Eu queria trazer um pouquinho mais diferente, porque sempre que eu vejo oportunidade de conteúdo, eu só vou lá, abro o OBS e começo a gravar, e foi a mesma coisa com esse jogo. Na hora que eu tava baixando ali, eu pensei, pô, é uma boa ideia, né? Explorar esse jogo em vídeo, então decidi trazer isso pra cá, vou trazer mais um monte de coisas diferentes e coisas do tipo assim, cada vídeo vai ser uma aleatoriedade diferente. Enfim, é isso, o vídeo ficou um pouquinho grande demais, espero que alguém veja até o fim, mas é isso, valeu e falou.